Boa tarde a todos. Antes de mais, é com prazer apresentar o arquiteto e professor João Paulo Papagão. Dizer antes de mais que em 88 licenciou-se em Arquitetura pela Faculdade de Arquitetura e Universidade Técnica de Lisboa. Desde então tem-se destacado, tem-se dedicado predominantemente à docência, à investigação e, claro, em arquitetura. Também se tem dividido por outras atividades, tais como a curadoria, a colaboração com diversos órgãos de comunicação social e a direção de institutos associativos. Desde 97 é professor auxiliar convidado da Faculdade de Arquitetura e Artes da Universidade de Lusíada do Porto. Entre 2002 e 2008 desempenhou as mesmas funções no Departamento Autónomo de Arquitetura da Universidade do Minho. Atualmente desenvolve a dissertação para o doutoramento em Arquitetura pela Escola Técnica Superior de Arquitetura da Universidade de Valladolid. É de salientar também que entre 96 e 98 presidiu o Conselho Diretivo Regional do Norte da Associação dos Arquitetos Portugueses e Ordem dos Arquitetos. E no triênio de 1999 e 2001 presidiu o Conselho Regional de Admissão da Ordem dos Arquitetos. Como arquiteto conta já com uma vasta obra, na qual se tem destacado sobretudo nas áreas da recuperação e do restauro de monumentos nacionais e de edifícios públicos. Destacam-se entre eles a valorização da Igreja de Santa Clara Velha em Coimbra, o Palácio do Marquês de Castelo Rodrigo, a recuperação do núcleo rural de Aldoar no Porto, o Museu da Batalha e a valorização da adega dos Frades no Mosteiro da Batalha e a recuperação da fábrica de moagens Harmonia e a conversão a Museu da Ciência e da Indústria do Porto. Estes são apenas alguns dos exemplos das suas obras. É de salientar que tem apresentado os seus trabalhos e as suas reflexões, quer em Portugal, Espanha, Angola e Alemanha. Inclusive, os seus trabalhos têm sido selecionados para diversas mostras de arquitetura, nomeadamente para a Trienal de Milão em 2004. A sua colaboração alarga-se ainda a diversas outras áreas. Desde 2012 é curador do Laboratório Criativo do Espaço no Polo Design de Mobiliário em Paredes. Assim vos deixo com o arquiteto João Paulo Papagão. Boa tarde a todos. Mais uma vez vão ter que me ouvir, desta vez num papel um pouco distinto e apresentando pela primeira vez, penso eu, desta forma, obras minhas, coisa que habitualmente não faço, como daqui a pouco explicarei. Penso que as obras de arquitetura estão nos lugares e é nos lugares que devem ser vistas, avaliadas e não precisam de muitas explicações. Começava por agradecer à comissão organizadora do Porto Meeting, porque de facto é uma oportunidade e numa altura em que cumpro 25 anos de docência em arquitetura, já são mais de docência, mas em arquitetura são 25 anos, e de alguma forma penso que esta foi uma oportunidade, uma data interessante e importante para mim pessoalmente, porque deste meu processo de crescimento e de aprendizagem fazem parte todos os momentos que passei sentado em frente a um aluno, a escutar e a ajudar a progredir no seu projeto individual. Para a minha comunicação de hoje, pediram um título e eu designei a intervenção como Arquiteturas Necessárias. Vou tentar ser breve, porque eu tenho 177 diapositivos e por isso vou tentar ser bastante breve. Designei as arquiteturas necessárias porque, e quase que o arquiteto Luís Rebelo de Andrade me tirou muitas das palavras que eu tinha para dizer hoje, de facto eu entendo a arquitetura ainda e hoje cada vez mais como um bem de primeira necessidade. Como eu costumo dizer muitas vezes em conversas com amigos, a arquitetura ainda é pão, a arquitetura ainda é ar. E numa altura em que estamos completamente encharcados e inundados de imagens, a arquitetura é cada vez mais imagem e até na sua componente cultural
se perde por essa inundação de imagens a que somos sujeitos diariamente na internet, nas revistas e em todas as publicações. É-nos exigido um nível de imagem que muitas vezes nada tem a ver com cada uma das situações com as quais nos deparamos, sendo obrigado a fugir à resposta social, aqui muitas vezes satisfazendo as necessidades de cada desafio, seja o desafio de uma família que quer uma casa onde habitará, seja o desafio de uma arquitetura pública, que, sendo mais anónima, porque não tem um cliente específico com um cartão de cidadão, não deixa de ser dirigida a todos nós, pessoas que vamos usar, utilizar e viver esse edifício. Nesse sentido, arquiteturas necessárias surge como esta ideia de arquitetura como pão. E nesse sentido, eu não tenho muito a dizer, porque de facto a arquitetura, no meu entender, é vulgar, no bom sentido da palavra, e é despretensiosa, e se nós proporcionarmos a satisfação dessa necessidade, e se trouxermos, neste caso, quando fazemos casas, a felicidade de quem sonhou uma casa e quer habitar essa casa, a nossa missão está cumprida, e aí à componente cultural juntamos a componente social que nos cabe. Nós, como dizia há pouco também o Sr. Arquiteto Luís Rebelo de Andrade, somos necessários como os médicos, tão necessários como os médicos, porque proporcionamos bem-estar e saúde, e nesse sentido a arquitetura é o nosso instrumento e temos esse dever e essa responsabilidade. Mais do que imitar, devemos de facto cumprir esta missão que, para além de cultural em si, isto é social. Começo na primeira parte da intervenção por 3 casas e por isso nesta componente mais social, se quisermos, com clientes com identidade, e o arquiteto surge, no meu entender, aqui como um parceiro. Nós não somos autores exclusivos da casa, eu não entendo ser autor exclusivo da casa, e todos estes processos são sempre muito, muito partilhados. Destas 3 casas, curiosamente esta é mais recente, e portanto eu vou fazer uma viagem no tempo do momento atual para trás, 20 anos, para terminar numa obra pública, e portanto tenho uma primeira parte com 3 habitações unifamiliares e uma segunda parte com uma intervenção em património classificado, que é o Palácio do Marquês de Castelo Rodrigo, em Figueira de Castelo Rodrigo. E por isso, estas 3 casas têm 3 chaves diferentes. Curiosamente, nesta primeira situação, o cliente procura-nos já com os desenhos da casa, e nesse sentido também não me senti nunca ofendido, porque de facto as pessoas vão investir o dinheiro de uma vida, muitas vezes, com os seus projetos de vida, e nós somos parceiros nesse processo. Nós não somos donos da situação, nós não somos os donos da verdade, e esses processos são claramente participados, e nós formalizamos os sonhos, os desejos de quem vai habitar essa casa, e nesse sentido não encontrarão com certeza laços comuns nestas 3 casas, porque elas estão muito marcadas pelos donos das casas, e competiu-me formalizar esses desejos e esses sonhos com a humildade, e digo com a sensibilidade também, de quem ajuda a realizar esses sonhos. A mim cabe-me formalizar, aos operários, aos construtores, caberá construir e materializar estes sonhos. Esta é uma casa em Miramar, que surge em 2006, numa zona balnear, para uma família que está já constituída, com um casal e 2 filhos, e nos primeiros desenhos surge esta vontade. Nós temos aqui a avenida de acesso à praia, a Avenida Vasco da Gama, perpendicular ao mar, e existe uma casa de verão, uma casa claramente balnear do início do século XX, e um terreno bastante enorme que vai até uma segunda rua que está paralela à primeira, que é a Avenida Menezes, e onde existe apenas e só uma pequena garagem. E, portanto, entre a habitação original, inicial, e esta garagem, existe todo este espaço ajardinado que foi apropriado, e, portanto, estas 2 imagens falam um pouco da ideia que preside esta solução,
que é o diálogo entre o existente e o proposto, aquilo que é adicionado. De facto, trata-se de uma casa que cumpre as 24 horas do dia do casal e das crianças, porque de facto são pessoas que trabalham em casa, não têm empregos normais, entre aspas, de entrar às 9 e sair às 6, e portanto a casa é o universo desta família. E portanto tratava-se de uma grande ampliação em relação à casa inicial, que era uma casa de verão, de praia, de pequenas dimensões, e portanto a apropriação do logrador com estas ampliações e este discurso do novo com o antigo era o ponto, no meu entender, principal desta intervenção. Vemos aqui a garagem inicial, que eu dizia há pouco, ligada para a Rota de Menezes, a ampliação que é feita do lado sul da casa, e aqui também uma imagem do interior onde podemos ver o diálogo do novo com o antigo. A casa, como eu dizia há pouco, está situada neste grande eixo de ligação ao mar. Vemos aqui a linha de caminho de ferro que passa de Miramar, aqui a passagem de nível, e a parcela está neste bloco entre a Menezes e a Vasco da Gama, conforme eu disse. Esta é uma imagem antiga ainda, que atualmente está disponível. E a intervenção passa muito, e eu não gosto muito de mostrar as plantas das habitações, porque de facto são muito próprios, e às vezes há compartimentos que inclusivamente não importa, nem interessa explicar, são partes da casa que dizem respeito a quem lá habita. Temos a Avenida Vasco da Gama com a casa inicial a terminar aqui, a garagem que existia, que é convertida em ateliê, e portanto a casa é ampliada nesta lógica de pátio, em que dois corpos sensivelmente iguais dão origem a duas salas para diferentes usos, quer do dia, quer do ano. Esta muito mais voltada para a época de verão, esta muito mais ligada para a época de inverno e, portanto, ligada à casa. Temos a zona da cozinha, serviços, a entrada, por onde antes era a entrada secundária passa agora a fazer-se a entrada principal da casa, através de um pequeno alpendre. Instalam-se os quartos, no piso inferior, uma zona de biblioteca, trabalho, escritório, porque, como eu disse há pouco, o dono da casa trabalha maioritariamente na casa. A dona da casa pediu, e assim foi feito, que o ateliê ficasse na garagem. A garagem atualmente fica por baixo desta sala, por esta rampa, onde 4 carros podem estacionar, e cria-se um pátio. Este pátio antes nasceu ligado por um braço de vidro. Como o irmão da dona é engenheiro e achou que este braço iria cortar a fluidez e a relação do jardim na sua totalidade, sugeriu o enterramento desse braço e, inicialmente contra a minha vontade, depois obviamente gerindo mais essa condição da proposta, enterrou-se esse percurso, que apesar de tudo está assinalado com esta passarela. Convém dizer também que a senhora é estilista e por isso achou graça de alguma forma esta ideia de passarela a unir as duas salas e as duas metades da casa, e assinar esta ideia da pré-existência, da ampliação em 2 tempos, com dois espaços sociais diferenciados. Nestes alçados, que não vou também desenvolver muito, nós encontramos este diálogo do volume novo com o antigo. Ali atrás vemos surgir a casa antiga. Eu esqueci-me de dizer, mas pelos cortes também se percebe, é neste momento de rótula que se instalam agora os acessos verticais que gerem a dificuldade das cotas, porque esta habitação existente antes, no piso inferior, tinha uma cave com o pé direito não útil, e para o tornar útil foi preciso conquistar pé direito, e portanto estas escadas tiveram que resolver as diferenças de cotas criadas e simultaneamente usei-as para acusar a diferença de tempos entre o existente e o proposto. E portanto as circulações acontecem sempre na transição de tempos do século XX para o século XXI nesta casa. Vemos aqui surgir a ligação subterrânea entre
o acesso à garagem, que está a uma cota mais baixa, com a sala na cota superior, e a ligação, como eu disse, porque as compras chegam deste lado e têm que chegar à cozinha e depois à casa original. Aqui vemos a proporção do pátio, as duas salas em relação e aqui também, uma vez mais, o pátio. Mais rapidamente, e com fotografias de José Campos, vamos ver a intervenção. Esta é a imagem que resulta da casa principal, original, voltada para a Avenida Vasco da Gama. Como vemos, é uma casa de verão, século XX, inícios do século XX, portanto estamos a falar de uma casa de 1906. Este é o outro alçado voltado a mulheres, com a garagem em segundo plano, o volume a garagem convertida em ateliê e em segundo plano, o novo plano neutro da garagem. A entrada inicial da casa agora desativada, um dos espaços exteriores, porque há aqui um passeio de granito que não vai, agora nesta versão não vai à porta, e portanto claramente fica o registro desta memória da escada, mas o acesso passa a fazer-se por onde antes se fazia a entrada secundária para a cozinha. Um dia-a-dia da família que habita constantemente e diariamente a casa intensivamente, portanto, pareceu-me fazer sentido, até porque a outra entrada é coberta, tem um alpendre e entra a meio da casa. De alguma forma, antes, aquele era o final da casa, com as ampliações, o meio da casa original passou a ser o centro da nova casa e, por isso, entrar naquele ponto, estrategicamente, pode ser-nos ajustado. Este é o acesso à nova entrada, onde vemos a escada e o alpendre da antiga cozinha, agora a porta principal, e travado este percurso por um mureto de um pátio que tem a lavandaria no piso -1 e por onde, iluminando e ventilando, a roupa pode secar naturalmente. É também um travão para não se chegar ao pátio por este lado. Esta já é uma imagem do pátio que relaciona as duas salas. Vemos à esquerda o ateliê, o pátio. Aqui andaria o braço envidraçado que fechava este pátio, que agora fica insinuado por esta passarela apenas. A ligação passa a acontecer subterrânea. Uma imagem do pátio da lavandaria para a entrada e para a Avenida Vasco da Gama. Estes são os espaços conquistados e que foram acusados com este lambrinho de granito. E aqui, onde antes era um armazém de lenhas e de tralhas da casa, agora está a biblioteca e a sala de estudo das crianças. Foi criada esta janela também para a zona de ensaios de violino da criança mais velha, da Carolina. Aqui é um desenho que eu apenas introduzi por se tratar de uma intervenção na nossa escola e porque cada vez os alunos desenham menos e, portanto, eu ainda desenho assim. Eu ainda não aderi completamente aos computadores e, portanto, muitas das situações ainda são desenhadas desta forma. E aqui o momento da escada que eu referi, articular os tempos e os níveis da casa. Esta escada que se transforma na estante que divide o momento de entrada para onde vamos para o escritório, vamos para a biblioteca onde os miúdos estudam. Superiormente ali temos a cozinha e do outro lado o acesso à porta principal da casa. Há aqui uma passagem que coda a zona de serviço e que atravessa desde a casa de banho de serviço, a cozinha e chega à sala de jantar. Do lado direito o túnel subterrâneo que liga as duas metades da casa. O mesmo túnel, que é iluminado e que é bastante utilizado pela funcionária permanente que faz o serviço da casa. Novamente a cozinha. Já do lado direito temos o acesso da garagem à sala que se encontra na Avenida Menezes. Imagens das casas de banho. Aqui vemos o ateliê e a relação do ateliê com o plano da garagem que está enterrado e da sala que está superior e voltada para o pátio. Uma imagem do piso inferior do ateliê
da design e o piso superior. A segunda casa aconteceu mais cedo, há mais tempo, é aqui bem perto, na zona das Antas, e é um edifício, ao contrário do anterior, que é uma ampliação, este é um edifício de raiz, é uma casa completamente de raiz, mas que resulta de uma demolição, ou seja, naquele lote existia uma casa com cerca também de 100 anos, sem qualquer tipo de qualidade, como dizia também o arquiteto Luís Delgado hoje de manhã, de facto também temos que produzir património do nosso tempo, que testemunha a nossa vivência e o nosso modo de viver atual, e portanto, da mesma forma que classificamos outras épocas, também esperemos que um dia a nossa época tenha testemunhos do tempo que habitamos e dos modos de habitar que temos. E por isso convenci a Câmara, na altura, através da apresentação do estudo prévio, isso foi algo que ficou dos tempos quando eu passei pela Câmara, eu dizia sempre, quando estava na Comissão de Património, que só admitia demolições depois de ver se a substituição compensava a demolição, sempre deste pressuposto de que possa ser acrescentado, se for melhor, é uma mais-valia para a cidade ou para o território. E, portanto, nunca era negada a hipótese de demolição, a não ser que se tratasse de facto de um exemplar excepcional ou singular por alguma razão, e, portanto, as substituições eram autorizadas quando a proposta era sempre de qualidade superior. Havia uma comissão que avaliava essa proposta, obviamente pelos critérios dessa comissão, que é subjetiva por qualquer outra comissão ou pessoa, e, portanto, com esta lógica de também desenhar futuro e não apenas preservar o passado. Nesse sentido, com esse mesmo critério, foi apresentado um estudo prévio à Câmara que autorizou a demolição da casa e a sua substituição. Uma casa para um oftalmologista e, desde o primeiro momento, o pedido foi sempre de negar a casa, negar a rua, negar a cidade e que a casa fosse, de facto, um universo separado e que pudesse quase acontecer em qualquer outro sítio do mundo e que não necessariamente no ponto. Portanto, o oftalmologista queria chegar a casa, mergulhar num outro momento que não aquele que habitava no Hospital São João, no seu consultório, e a esposa no infantário onde trabalha e que regressa à casa todos os dias completamente desfeita de tomar conta das crianças. Aqui, porque a casa é um monovolume, é uma espécie de caixa cúbica voltada para o seu interior, a luz é o tema principal. Aqui, recorrendo a fotografias do Ricardo Loureiro, passa a apresentar a Casa das Antas, que, como eu disse, resulta de uma substituição e é claramente um edifício introvertido a todos os níveis e tem muito a ver com a família. Foi uma casa muito, muito partilhada após o jantar na mesa com os 5 membros da família em volta da mesa. Temos aqui como estruturantes a Avenida dos Combatentes, que liga a Igreja das Antas à Rua Costa Cabral, e é nesta rua, onde a casa já se encontra aqui em processo de demolição nesta foto aérea, que surge este volume. Trata-se de facto de um elemento isolado, singular, sem qualquer tipo de relações para além do cumprimento do alinhamento das fachadas, dos afastamentos e das alturas impostas, e resulta dos alinhamentos da envolvente, do próprio regulamento da zona, porque de facto é uma zona desenhada e planeada e, portanto, há uma ordem que obviamente não me atrevi a romper de forma alguma, o desejo dos moradores de terem uma piscina no logradouro e a tentativa conseguida, penso eu, de regularizar uma assimetria do lote com uma instalação de apoio à piscina e que serve também de verão para pequenas refeições, para os banhos e para não entrarem na casa os 3 filhos, mais o exército de amigos que atualmente aqui habita, não entrarem na casa de pés molhados, etc, etc. E o que temos, de facto, é esse monovolume, voltado para dentro, como veremos daqui a pouco, com uma relação muito tímida e pontual para a frente da casa, com uma garagem para muitos carros,
e com zonas de apoio, sala de bilhar, adega, etc. A piscina e ali, em vista lateral, esse mesmo anexo. O volume que aqui vemos é o objeto singular que há pouco referi. Apenas no piso superior existem apenas 4 vãos que acusam os 4 quartos do casal e dos 3 filhos, sendo que o do casal é duplo na dimensão em relação aos outros vãos, que são exatamente iguais, e portanto é uma espécie de revelação óbvia, natural da casa. Temos o quarto do casal, o quarto do filho mais novo que habita mais perto do casal, a saída da cozinha para o exterior e o escritório do médico voltado para o Oliveira. À esquerda vemos a Paula que conduz à porta que uma vez mais entra no lote ao centro, junto à escada. A saída da cozinha permite o acesso à rampa que vai diretamente à garagem. Uma vez mais os desenhos, estes são desenhos recentes, portanto, eu ainda vou tendo tempo para desenhar desta forma. A Paula conduz à entrada, ao fundo o volume que regulariza o lote, do lado direito o acesso à garagem. Ao centro, libertando as frentes e as traseiras para os quartos, a escada verticalmente permite articular os usos do dia e da noite, os sociais e os individuais, como habitualmente. Do lado esquerdo temos o início da escada na cave, do lado direito a chegada da escada aos quartos. Esta é uma imagem da cozinha, com esta janela com cerca de 4 metros que corre dentro da parede e que permite, ilusoriamente, se quisermos, ampliar a cozinha, porque debaixo deste candeeiro foi posta uma mesa para as refeições diárias e, portanto, 5 pessoas nesta cozinha precisavam de algum conforto psicológico porque o físico é restrito e, portanto, esta janela tenta conquistar a dimensão do muro de ligação com os vizinhos a sul. A chegada aos quartos, a luz, que víamos há pouco fotografada por Ricardo Loureiro, à direita, uma casa de banho. E esta relação franca, a hierarquia dos vãos diz tudo, e, portanto, os 3 vãos iguais para os 3 filhos que há pouco referi e o contraste com o rasgamento da sala para o pátio onde se instala a piscina. Esta terceira casa, a penúltima feita, fica em Olhos da Ribeira, também é fotografada por Ricardo Loureiro, e o tema é a relação com a paisagem. De facto, é um sítio desinteressante, eu diria, onde as permanências mais antigas são as mais ricas do ponto de vista arquitetónico e até paisagístico, e, portanto, construir neste local não era propriamente motivador. O mais motivador foi conhecer a família e passar a dialogar e a trabalhar com essa mesma família. Uma das coisas que mais me agrada é que hoje eu sou amicíssimo das famílias e vou e tenho a mesa posta e tenho um quarto preparado em qualquer escala do que penso eu, independentemente de serem imagens mais ou menos publicáveis, mais ou menos ricas para capas de revista, são certamente lugares de conforto para quem as habita. A casa está localizada frente ao vale do Olhos da Ribeira, muito perto de Lesão Frio, e é de facto num lugar marcado pela construção tradicional e pela arquitetura mais recente descaracterizada, que foi de facto uma peça estranha, no bom e no mau sentido. De facto, no início achavam que seria um centro de saúde, acharam que seria tudo menos uma casa, porque a casa também tem uma grande dimensão. Na altura era um casal recém-casado, mas com ideias de
de crescer e de vir a ter muitos filhos e, portanto, a casa é, de facto, uma casa com grandes dimensões, ainda por cima é reserva em zona agrícola e, portanto, limitada, mas há uma boa gestão entre a produção da implantação e a área da construção, porque o terreno é bastante inclinado e, portanto, o edifício tem alguma expressão, como eu disse há pouco, fruto da inclinação do terreno, da topografia e da geografia, e, portanto, surge com algum impacto na paisagem, pelo facto também de ser branco, eu tenho sempre muita dificuldade em pintar a arquitetura, nunca sei a cor, é quase tão difícil como escolher a roupa para sair de manhã e, portanto, é uma dificuldade nata em mim. E por isso, no início, havia essa ideia de que poderia ser um centro de saúde, um edifício coletivo, e acabou por se entender que seria uma habitação, mas não deixa de ser interessante que as pessoas, os casamentos, muitas vezes vão tirar fotografias para a porta desta casa, o que é absolutamente estranho, mas não deixa de ser interessante. A casa, como eu disse há pouco, volta-se sobre o vale, o tema é a paisagem que me referi há pouco, e nesse sentido foi das maiores dificuldades que tive, foi gerir a topografia e também a condição do solo, porque posso dizer que as escavadoras que fizeram os movimentos de terra, duas ficaram enterradas e tiveram que ser retiradas, porque de facto era uma zona alagada, de muito difícil gestão, e por isso esta ideia de manter a leitura da topografia esteve mais ou menos subjacente. E portanto este corte central pela casa, que desenha um pátio, este corte central, como eu disse, tenta manter esta ideia de permeabilidade e de sentido ascendente e descendente da paisagem. A casa organiza-se em torno do pátio, com um corpo de quartos, com uma frente de espaços coletivos sociais voltados para o vale e uma zona de apoio para tudo o que se possa fazer nos jardins e nas áreas exteriores da casa. Esta é a localização da casa, a exposição da casa, uma vez mais fotografada por Ricardo Loureiro, e, de alguma forma, o grande volume, eu tentei que ele se decompusesse, não só por este atravessamento central que a casa apresenta, mas que ele se decompusesse, um pouco também para minorar o impacto do volume, porque o lote obrigava bastante a esta exposição frente ao vale e frente à paisagem. Procurei decompor o volume em dois volumes e criando primeiros e segundos planos que tentam amortizar o impacto deste alçado frente à paisagem. De alguma forma, informado por esta espécie de cheio vazio, negativo positivo que a paisagem apresenta. Esta é a lógica da casa, portanto, o grande alçado frontal é subtraído deste vazio central, que é também paula para uma piscina que está instalada na cobertura da casa, e o acesso automóvel faz diretamente para a cave por este atravessamento que víamos há pouco no corte. O escritório, a zona de trabalho, onde se joga a PlayStation, onde se está na internet, onde se fazem trabalhos de costura e de crochê, estão relacionados com esse mesmo terraço e com a paisagem, uma porta mais alta, é um sítio de permanência. Aqui é a zona de comer, a cozinha e a sala principal da casa. Uma vez mais, os desenhos, para que não desistam de desenhar a exposição da casa à paisagem, o momento que se cria para a entrada na escada, que coincide também com a comunicação vertical entre os vários pisos, a chegada à garagem, o pátio, o acesso e a luz, a relação dos acessos aos quartos com o pátio, procura relações diagonais que relacionam os vários lados do pátio e algumas permeabilidades que são procuradas propositadamente, porque a ideia é que as crianças possam correr e que as pessoas estejam próximas na casa. Os meus espaços de habitar normalmente privilegiam quartos pequenos para empurrar as pessoas para as salas, para que as famílias sejam reunidas e se possam encontrar. Um aspecto curioso foi o desafio da família, porque, como vos disse, eu já me sentia e sinto membro da família.
recebo muitas vezes telefonemas a perguntar quando é que lá vou almoçar ou lá vou jantar. E, de facto, esta relação foi tão rica para os dois lados, do ponto de vista humano, que a certa altura pediram para desenhar os móveis, quase todos os móveis da casa são desenhados por mim, e a certa altura pedem para desenhar o jardim. E, portanto, dentro desta lógica de espaço agrícola, porque foi a primeira notícia que eu tive quando pego na parcela, é que ela estava condicionada por se tratar de um espaço agrícola, e, portanto, marcado ainda por essa condição inicial do terreno, pela própria topografia do local, eu desenho este jardim com esta espécie de mosaico que esperará pelo tempo para ser maduro, com acesso à garagem. A casa sensivelmente anda aqui, este é o deck da piscina e os braços construídos da casa, o acesso vertical, o momento da entrada, o acesso de pessoas e de carros a partir da estrada e, portanto, através de uma mistura de texturas, tentar desenhar uma geografia agrícola para esta parcela, que terá que crescer, como dizia também há pouco o arquiteto Luís Rebelo de Andrade, as nossas obras crescem mais depressa que as dos paisagistas, muitas vezes morrem sem ver as suas obras concretizadas. Eu digo muitas vezes isso ao professor Sidónio Pardal, autor do nosso Parque da Cidade, que ele nunca chegará a ver o parque maduro na sua plenitude. De facto, há ali árvores que vão demorar 100 anos a crescer e ele não durará esse tempo. E nós temos essa felicidade de poder ver as obras concluídas. Finalmente, a obra pública. Este é um processo responsável pelos meus cabelos brancos, poucos que tenho, e é um processo que nasce em 92, em plena época cavaquista, quando, a certa altura, se resolvem criar as aldeias históricas de Portugal como um conjunto de aldeias a preservar e também por se encontrarem junto da raia, por serem, de facto, localizações marginais de Portugal, territórios em degradação e abandono, e por se considerar que essas aldeias deveriam constituir objeto de uma atenção especial no sentido de contrariar estes processos de desertificação e degradação. Nesse sentido, são apresentadas candidaturas à Comunidade Europeia e eu sou convidado a fotografar Castelo Rodrigo para preparar a candidatura e a candidatura é recusada com o argumento de que das candidatas era a pior, a que estava em pior estado, a mais adulterada, a mais degradada e a mais feia. Esses foram os argumentos para eu convencer a Comissão que por tudo isso deveria ser objeto de intervenção. E assim foi, apresenta-se o recurso e Castelo Rodrigo foi incluída nas candidaturas e foi objeto de uma intervenção não só ao nível da aldeia que sobe aquela colina, como também o monumento nacional que coroa esse mesmo monte e que é uma ruína. Este é uma imagem do desdobrável que foi, entretanto, produzido sobre o Programa de Recuperação das Aldeias Históricas de Portugal, onde havia incentivos públicos, mas também privados, o guia, e este é um processo muito, muito difícil no tempo e na gestão do próprio processo. Quando venço o concurso, porque há aqui um concurso público que eu ganho com apenas 30 anos, 31 anos de idade, e o Presidente da Câmara era alguém que vinha do tempo, já tinha sido Presidente da Câmara no tempo de Salazar. Portanto, de repente, vê aparecer alguém com cerca de 30 anos, de gel no cabelo, e nunca acreditou numa palavra do que eu disse. E, portanto, a primeira coisa que me é pedir após essa consulta, que foi uma consulta muito rápida, porque havia aqui questões de tempo, de urgência para cumprir com os prazos, como sempre a burocracia demora 90% do tempo e depois nós temos que fazer tudo em 10% do tempo. A encomenda consistia em acabar o Palácio de Cristóvão de Moura, voltar a colocar pisos, completar as paredes, a cobertura, para poder receber convidados ilustres.
E, portanto, desde este primeiro contacto com o Presidente da Câmara, que devia ter 140 ou 160 anos, não sei, até ao momento de deixar a ruína como testemunho da traição, porque esse é o título de um texto do Ricardo Carvalho sobre esta obra, Cristóvão de Moura foi alguém que tentou entregar-nos aos espanhóis durante a dominação filipina e, portanto, há aqui uma espécie de preço a pagar pela traição à coroa portuguesa. E o castelo, o palácio, encontra-se neste estado que foi alvo do saque da população após a restauração da independência. E, portanto, o estado de ruína que apresenta hoje é o estado em que a população deixou, em 1640, ou após 1640, o palácio do traidor à coroa portuguesa. E, portanto, este é um dos dados de partida para este trabalho, em que, como também diz o Ricardo Carvalho, há livros na nossa vida que vão para a prateleira, mas voltam a ser lidos mais tarde e voltam a ter vigor na nossa vida, e que voltam a trazer-nos mensagens, voltam a ter conteúdo e uma importância extrema nas nossas vidas. E estes monumentos têm essa capacidade, e mesmo degradados, ou pelo uso, pela leitura, ou por terem sido mal arrumados ou mal conservados, eles têm essa capacidade de revigorar o espaço, a história, e transformar-se num documento vivo, que foi esse um dos propósitos desta intervenção. Havia aqui algo também que me fascinava imenso, que é esta ideia do dado natural e do dado artificial, esta ideia da arquitetura fundada sobre a natureza, que está muito presente na ruína. De facto, neste palácio, as paredes surgem aparentemente sem fundação sobre as rochas. E esta ideia de continuar um monte como uma acrópole montada sobre a rocha é algo, de facto, extremamente belo. Daí a minha vontade, desde o primeiro instante, de convencer tudo e todos de que aquilo tinha que continuar assim. O teto desta ruína tinha que ser o céu, e este processo de desconstrução da arquitetura é em si mesmo um processo de construção também. Passa a oferecer outras perspectivas. Aquilo que antes está encerrado em 4 paredes com 4 arestas, passa a oferecer multiplicidades diversas. Os nossos olhos param em paredes umas vezes, atravessam, vão e morrem na paisagem outras vezes. Esta ideia de que a desconstrução traz novos espaços, novas dimensões, novas fruições, é em si mesmo um valor acrescido para esta comunidade. Castelo Rodrigo localiza-se a sul de Figueira de Castelo Rodrigo, já foi sede do Conselho, atualmente a sede do Conselho é a Vila de Figueira de Castelo Rodrigo. Tem origem romana, fez e desfez tantas vezes quanto as guerras e batalhas que aqui ocorreram, e o palácio está no topo deste cubelo, voltado para Figueira de Castelo Rodrigo, no lado norte. E, portanto, há aqui uma espécie de movimento centímetro em direção ao centro, que é coroado com este projeto. Nessa altura, a candidatura propunha que o palácio fosse intervencionado no sentido de renovar o espaço e de servir de âncora para a reabilitação também económica da vila, o que veio a acontecer, e hoje, de facto, é das vilas, das aldeias históricas mais visitadas e atrai imensos visitantes. E, portanto, a economia local lucrou claramente com esta recuperação. Os efeitos fazem-se sentir muito mais tarde, obviamente, mas o investimento compensou. Apesar de imensos erros e de imensas opções mal tomadas, porque há aqui, agora, entre parênteses, existem aqui vários palheiros completamente recuperados, com TV cabo à porta e com ovelhas lá dentro. Portanto, é gastar o dinheiro, e é um pouco estranho esta desfocagem, de repente, que os programas às vezes podem ter, que são abstratos. É recuperar a rua toda, independentemente de nela morar uma família de casal e filhos, ou de ter lá dentro um pequeno rebanho de 15 ou 20 ovelhas. Esta é a imagem voltada a sul, Castelo Rodrigo. Vemos ainda aqui panos de muralha com o caminho de ronda. Algumas destas torres têm origem romana, como eu disse, e depois o casario que se desenvolve e a coroar a ruína do Palácio de Cristóvão de Moura.
as vistas para Figueira de Castelo de Viga, povoação mais recente que é sede do concelho, e estas são algumas das imagens que encontrei no início da década de 90. Já com a adjudicação feita, cai um pano de muralha nesta zona, que cai literalmente inteira sobre o monte. O monumento encontrava-se invadido por esta vegetação e, metodologicamente, defendi que houvesse uma intervenção a 3 velocidades. Uma primeira que tratasse da consolidação da ruína, ou seja, parar o perigo de aceleração da ruína que acontecia naquela data, o que nos daria tempo para efetuarmos levantamentos rigorosos e procedermos a uma segunda fase de intervenção na ruína, finalmente uma terceira, onde criaríamos os equipamentos necessários à visita do monumento. Sempre nesta lógica didática e pedagógica de revelar o monumento como documento. Essa é uma das ideias que eu sempre defendi para esta intervenção. Este é um monumento, mas que é, acima de tudo, um documento histórico, um livro que nos explica um trecho da história. E, na ausência de dados históricos, porque havia pouquíssimos, foram feitas prospeções arqueológicas que pouco ou nada revelaram, apenas tínhamos de interessante e rico para o estudo as imagens de Duarte de Armas. E a minha ideia foi sempre de interpretar o documento de Duarte de Armas para oferecê-lo aos visitantes como elemento interpretativo e, de alguma forma, alimentador da ideia da história e da ideia de aventura, entre aspas, das batalhas, da nossa história, das reconquistas, dos espanhóis, esta ideia de termos os nossos castelos com as gárgulas, com os meninos com o rabo virado para a Espanha a deitar água, porque nunca gostávamos dos espanhóis. Portanto, todo este mundo nos interessava revelar aqui, sem adulterar o documento, porque não se acrescentam páginas a livros, nem se arrancam capítulos destes livros. Ninguém se atreveria a acrescentar um canto aos Lusíadas ou a acrescentar 1 ou 2 páginas aos Lusíadas. E esta é uma das imagens que mostra a diversidade de perspectivas que há pouco eu falava. E, portanto, esta ideia de que a ruína em desconstrução permite novas perspectivas, novas dimensões, novas escalas dos lugares. Esta é uma imagem do final da década de 30, numa altura em que grande parte do nosso património foi intervencionado pela Direção-Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais. Foram feitas algumas subtrações e adições que estão claramente documentadas. É de bom tom criticar-se as intervenções desse tempo da Direção-Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais. Eu nunca o faço. Se muita coisa temos hoje para nós, como testemunhos, a eles os devemos, e uma das coisas muito importantes que fizeram foi sempre documentar as intervenções. Independentemente de acharmos hoje que muitas delas não foram feitas com critério, são os critérios à luz dos dias de hoje, e à luz daquela data eram os critérios certos. E, portanto, em cada momento vamos tendo critérios dessa mesma data. E também não tenho a certeza se o que fiz neste momento foi o correto. Se calhar vou ser criticado também daqui a 40 ou 50 anos, por isso não me atrevo a criticar o que os monumentos nacionais fizeram nessa década. À esquerda também a intervenção na porta que foi feita na altura, na porta do Palácio, e uma imagem do estado em que encontrei. Os levantamentos que se procederam foram feitos levantamentos com este rigor que aqui vêem para todas as paredes do castelo. Foram meses de levantamento e, a par desse levantamento, começam a nascer os primeiros desenhos para a intervenção. A primeira fase, como eu disse há pouco, foi parar o processo de degradação e de ruína. No meio da vegetação surge mais uma das torres que aparecia descrita em documentos, mas nunca tinha sido vista. E, portanto, todo este edifício foi sujeito a uma intervenção de injeções de caldas cimentícias, resinas, epóxis, etc., que, onde aconteciam vazios no interior das paredes, foram injetadas resinas e caldas que agregam novamente a parede, consolidam a parede
e evitam a desagregação das pedras e, por isso mesmo, a ruína. Este é o documento de Duarte de Armas que existe como levantamento, como testemunho do que terá sido Castelo Rodrigo e, acima de tudo, mais do que esta imagem, interessou-nos esta planta, ou seja, o palácio terá, como hoje ainda se percebia, sido constituído por 2 pátios, por uma parede exterior, pelas 2 torres da entrada e por uma muralha que antecede a muralha geral da aldeia e mostra-nos também que o acesso ao palácio, como todas as fortificações, é um acesso indireto e, portanto, com o objetivo de retardar a invasão do monumento e a entrada no seu interior, o acesso faz com este serpentear, que é muito rico do ponto de vista arquitetónico, porque é uma promenade que, numa e noutra direção, oferece diferentes luzes, diferentes perspectivas e nos faz retardar a descoberta do interior do monumento. Quando chegámos ao local, esta zona estava ocupada de alguns palheiros e construções anexas, que foram demolidas, e, contemporaneamente, e com um desenho claramente contemporâneo, passámos a reinterpretar este desenho de Duarte de Armas. E surge assim esta rampa, associada a esta escada, que reconstitui sobre a rocha o acesso à porta. Reconstituem-se os 2 pátios, dando a noção de espaço exterior com texturas agressivas, e todas as divisões interiores do antigo palácio passam a receber um pavimento de granito amaciado que indiciam ter sido espaços interiores e, por isso, mais afáveis ao homem. Com este pequeno indício fica dada a pista de interpretação do monumento como documento que há pouco eu falava. E acreditem ou não, e isto não é ficção, vou muitas vezes a Castelo Rodrigo, que é dos poucos filhos que eu mantenho adotados, e dá-me imenso prazer sentar-me e ouvir as invenções e as ficções das pessoas, que muitas vezes são certeiras. Quando dizem que aqui terá sido a cisterna, aqui terá sido a capela, aqui devia ter sido a cozinha, ali eram os quartos, e muitas vezes, pelos indícios deixados, incompletos, como frases por acabar, as pessoas completam-nas e reconstituem o monumento nos seus imaginários. Esta é uma maquete, mais viajada do que eu, a sorte dela, e também está muito danificada, porque era onde o meu cão mais gostava de alçar a perna. E aqui vemos, a partir da Rua do Relógio, o acesso que é reconstituído de forma claramente interpretativa. Já não temos medo dos espanhóis e, portanto, sem muralhas, fazemos o acesso ao castelo. Estas diagonais e estes ângulos tentam recriar baluartes e linhas de defesa. A porta descobre-se de lado e de trás para ser descoberta mais tarde. E entra-se finalmente no recinto central, redescobre-se o documento e a ruína, e esta é uma imagem antes, esta é uma imagem atual. As texturas, este é um pavimento de origem romana e por isso foi mantido, mas onde não havia que manter, nós usámos a estratégia que há pouco eu referi, de texturas agressivas e macias para espaços exteriores e interiores, acusando negativos e positivos do espaço doméstico deste palácio. E aqui temos o pátio central e acusamos a cisterna. O acesso à capela, axial, claramente marcado. Do lado esquerdo o acesso à capela, do lado direito o acesso ao pátio. O que não sabemos, deixamos incompleto. Não temos imaginação suficiente para inventar e completar o que a história não foi capaz, ou apagou. Temos aqui uma imagem do pátio e do acesso a 2 compartimentos da casa, e sempre esta riqueza infinita de perspectivas. A certa altura, há aqui um ou dois
curiosidades que não posso deixar de contar, até para aliviar um pouco aqui a minha apresentação. A certa altura muda o diretor do IPAR, na altura IPAR, depois IGESPAR e agora nem sei como se chama, e a certa altura surge o problema da segurança, das pessoas que caem, das pessoas que se matam e por aí fora. E mandam chamar-me para começar a colocar um corrimão em todos os locais que apresentasse mais de 1,5 metro de desnível. E, portanto, eu tentei convencer em várias reuniões que isso não era apropriado para o edifício, que como este edifício, como esta ruína se encontra a quase 1.000 metros de altitude, o corrimão pararia na Foz do Porto, e que nunca ninguém se tinha atirado do monte abaixo, nem nunca ninguém tinha caído, a não ser que quisesse. E aí, depois do 25 de Abril, acho que devemos deixar quem quiser atirar. Daí que mandaram fazer este corrimão, quando viram o resultado, mandaram parar, e portanto eu tenho aqui esta amostra de corrimão, infeliz, solitário, a olhar para o resto da ruína. Outro dos temas foi o das portas, também era preciso passar a cobrar a visita ao monumento e tinha que haver portas com fechaduras para que não se entrasse indiscriminadamente. Esse foi um tema interessante, difícil para mim, mas o Carlos Scarpa ajudou-me e, portanto, desenhei estas portas que aqui estão. Esta pesa 600 kg, mas é pivotada e abre-se com a ponta de um dedo. Uma criança quase consegue abrir. As iluminações, porque também à noite interessa alimentar o imaginário histórico. Sobraram dinheiros e foi preciso gastá-los. E o padre pediu uma escada para acesso ao campanário. Eu esqueci-me que o padre tinha 80 e tal anos. Ele morreu pouco depois, mas não foi a descer esta escada. Mas era o espaço que eu tinha para fazer a escada. E, portanto, entre aquela porta e o acesso ao sino, o padre que arranjasse umas asas ou um balão e que chegasse lá. Substituí a gravação rouca, aí sim o dinheiro foi bem gasto, por um mecanismo que toca o sino de verdade. A população gostou, obviamente, da mudança, porque era um som insuportável e tocava de quarto em quarto de hora. Na terceira fase surge, à direita, fruto de uma demolição adoçada ao castelo, este posto de acolhimento que aqui vem, onde eu mantenho a fachada e faço um corpo, uma vez mais, desencostado da parede para revelar a verdade do monumento. Aqui vemos a fachada principal, nas costas o desencosto para revelar os afloramentos rochosos naturais e o dado artificial que lhe é adicionado. Esta é outra questão que surge a certa altura, que é a cor das argamassas. Foi complicado acertar, só à 18ª amostra conseguimos esta tonalidade que com o tempo, depois de seco, etc, tinha a ver com a paisagem de Castelo Rodrigo, que é uma pedra muito enferrujada, quase cor de tijolo, e portanto interessava-nos que a cor fosse próxima dessa textura da paisagem. O desencosto. Não deixando de assumir a modernidade e a continuidade da intervenção, esta caixilharia é exteriormente em aço e interiormente em madeira. Aqui, por exemplo, do lado direito, um tramo da muralha é acusado com este pavimento. Paralelamente, corre fora na intervenção na aldeia, ocorre uma intervenção paralela, como eu disse há pouco, de recuperação da aldeia histórica. E por isso, desenhou-se um pavimento que circunda a aldeia, que está acusado desta forma, uma vala técnica central para um pavimento mais sujeito a veículos automóveis
inclusive autocarros de visitantes, etc. Interiormente manteve-se a calçada com uma vala técnica também onde andam todas as infraestruturas, uma vez mais com uma cantoneira metálica sempre a fazer para manter alguma coerência material com a intervenção no Palácio do Marquês. Estas são já intervenções prontas na Rua da Cadeia, onde se desenharam todas as caixilharias para a aldeia. Portanto, fez um conjunto variado de caixilharias, desde 2 folhas, a guilhotina, de uma folha, sem vidros, só com um vidro, etc. Uma variedade enorme de opções, em que os moradores, em reuniões connosco, podiam escolher não só as caixilharias, como as cores para procurar a diversidade da paisagem. Estes são os quadros técnicos, também mais uma vez com a coerência material. Esta é uma história muito divertida, que eu já não sei se tenho tempo para contar, mas a certa altura fazia parte da empreitada tratar da iluminação do Palácio, portanto, o Presidente da Câmara, que eu vos apresentei já, queria que se mantivessem estas lanternas antigas e nós aparecemos com estas economicamente muito mais interessantes até para a economia da aldeia, etc. E muito mais atuais também e muito mais interessantes para nós do ponto de vista da coerência de toda a intervenção. Quando começaram a instalar, a população revoltou-se, o engenheiro da Câmara telefona-me a dizer para eu ir a correr, porque eu estava à minha espera com paus e pás e enxadas e queriam desfazer. Foi na altura que apareceram as televisões privadas ávidas de escândalos e, portanto, chamaram a SIC, chamaram a TVI e ele disse-me não venha, porque eu ia para uma reunião, ele disse-me não venha porque eles vão desfazê-lo e isto vai ser as televisões a filmar e eles vão atiçar mais tudo isto. Eu pedi ao engenheiro para pôr a população na junta de freguesia para reunirmos e então cheguei no meio da agitação e sempre num processo participado, como eu dizia há pouco, pedi às pessoas para se acalmarem, para aguardar e vermos se gostavam ou não desta nova intervenção e do tipo de luz que estávamos a pôr, muito mais quente e duradouro. As outras lâmpadas estavam sempre a queimar e, portanto, vários foram os argumentos e eles cederam a 3 meses de experiência. Durante 3 meses nós tivemos os candeeiros a par. Houve um dia, ao fim desses 3 meses, que eu telefonei ao engenheiro e pedi para, durante a madrugada, arrancarem os antigos. Até hoje, ninguém deu por ela. A intervenção no lado da igreja, a intervenção nas ruas, com alguma pena minha, muitas destas casas perderam os rebocos. Nós pedimos análises a várias argamassas destas casas e muitas eram rebocadas e coloridas, mas o padre, não sei se para se vingar daquela escada, convenceu os fiéis a não deixarem rebocar as casas e hoje esta é a paisagem da rua. Uma vez mais, para desenhar a porta de acesso à cisterna principal da aldeia, eu pedi ajuda ao Carlos Scarpa. Alguns modelos de portas e janelas. É evidente que surgem coisas péssimas na aldeia, mas é assim que se faz a história da arquitetura. À vossa esquerda tem a casa mortuário, que tem uma porta que não chega a ter 2 metros e, ainda que a porta seja bastante larga para os 2 acompanhamentos do defunto passarem, o arquiteto pôs um pivô que reduz esta largura quase metade. Resultado, é um drama, humor, se entrar e sair. Já foi difícil sair desta vida, mais difícil ainda esta outra intervenção dramática, que foi alguém julgando que estava a fazer o seu melhor, pegou na rua e pô-la ao alto. E, como eu não posso terminar, não terminei as outras, que o espetáculo da noite, e que neste caso alimenta ainda mais este imaginário histórico,
algumas imagens noturnas de Castelo Rodrigo, onde esta espécie de fantasma habita os imaginários dos visitantes e dos habitantes. Como eu disse no início, cumpro 25 anos de ensino em arquitetura, trouxe algumas imagens partilhadas com colegas que me ajudaram a ser quem sou e de muitos alunos que comigo partilharam também estes 25 anos. Aqui estou eu no primeiro ano que dei aulas, em 1988, e por aqui fora, até a semana passada, uma ida ao teatro com alguns alunos meus. Que fixe!